O portal UOL está fazendo uma série de reportagens relacionadas a registros que estão no celular do major, quer dizer, tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Messias Bolsonaro. As reportagens do Aguirre Talento trazem uma série de mensagens recebidas e disparadas por ele, nos quais são solicitados valores para arcar com pedidos da dama. Falando da Michele Bolsonaro. Hoje eu fui tentar entender como é que o grupo do Bolsonaro e da mulher dele está vendo isso, né? E eles dizem, olha, tudo o que era pedido, solicitado de dinheiro ali para a Michele por meio de duas assessoras que aparecem nas mensagens reveladas pelo Aguirre Talento no UOL, são despesas do tipo manicure, cabeleireiro, marceneiro. Há um homem ali que é listado, que aparece como tendo recebido, ele fazia bico de marceneiro. Então, eram para esses pequenos serviços cotidianos que ela solicitava o dinheiro. Segundo a defesa do Bolsonaro, todos esses valores eram restituídos pelo então presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com recursos próprios. E a soma do dispêndio, digamos assim, do que foi dispendido para essas despesas cotidianas da Michele Bolsonaro, que eram intermediadas pelo ajudante de ordem da presidência da República sob Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, chegariam a cerca de R$28 mil, segundo conta feito pelo próprio ex-presidente e disparada aos aliados. Para dizer que não tem nada que tenha saído para pagar despesas da ex-primeira-dama, seja via Cid, seja via duas mulheres, né, que acionam o Cid para ter essas quantias, R$280 aqui, não sei quantos reais lá, soma-se aí, segundo o próprio Bolsonaro disse a aliados, R$28 mil que ele tira do bolso dele, diz o Bolsonaro, para custear essa grana que era solicitada via ajudante de ordens para cobrir gastos da Michele. Isso, obviamente, também vai passar por uma peneira na Polícia Federal, que está tentando entender que tipo de ajudante de ordens era o Cid. Se ele era um tipo de ajudante de ordens que tratava, basicamente, das tarefas relacionadas ao exercício do mandato, ou se ele era o cara que intermediava pagamento de despesa pessoal, como está ficando claro que sim. Fraudava cartão de vacinação, como disse a mulher dele que ele fez. Tinha trama golpista e falava com o golpista que estimulava um levante dentro do Exército contra o comandante que, segundo as conversas, se recusava a participar do golpe. Então, assim, o número de portas abertas por Cid e sua atuação em relação à família Bolsonaro nas investigações é um número bastante grande e, eu digo mais, ainda desconhecido, né? A gente não sabe tudo o que a PF já tem na mão em relação a esse homem. Inclusive, me pediram para trazer a apuração de Mauro Cid hoje, eu fui atrás e quando eu falo pediram, são vocês, você telespectador, tá? Que eu fico atenta aos comentários e fui atrás, né? O Mauro Cid, a família dele tá muito preocupada, porque achava que ele ficaria, por conta da acusação ser fraude de vacina, a acusação de fronte, né? Por pouco tempo. Mas eles estão olhando o caso do Max Cordeiro, que é um outro assessor do Bolsonaro. Esse não teria, ele usou o cartão de vacinação falso, mas não teria, digamos, um papel de proa na produção desses cartões de vacina falsos que abasteceram toda uma área da assessoria jurídica do ex-presidente, da assessoria do ex-presidente da República, perdão. E aí eles estão olhando, olha, esse cara, o Max, ele já está lá há 3 semanas com pedido de relaxamento de prisão, sem ter análise. Imagina o Cid. Então, começa a bater um certo abatimento ali de que a situação de fato é muito grave, porque dia após dia novas portas são abertas em relação a isso. Dá tempo de analisar rapidinho, Igor, com o nosso time? Bem rapidinho, meninos.
Começo com você. Meninos, a Renata já entra com aquele sorriso assim do tipo, e eu, em dúvida Brasil. se meninos e eu ia entrar também, você viu que eu tava aqui? E o melhor é o seguinte, né? Eu falo, Igor, pode ser rapidinho? Aí ele, rapidinho pode. Aí eu já chego aqui fazendo piada, faço uma graça, daqui a pouco ele tira a tarja. Renata Agostini, com você, 28 mil, Bolsonaro alega, tirou tudo do próprio bolso, diz que pode provar, mas assim, o desgaste do que tem nesse celular do Mauro Cid, olha, socorro, Deus. Está municiando diversas apurações, né? Essa é a questão. Por isso que, inclusive, quando a gente estava analisando o fato de Mauro Cid ter pedido para, olha, não, hoje eu não quero falar, né? Quando ele foi depor sobre o caso dos registros falsos de vacinação, tem toda um preparo por parte da defesa dele, não só de entender, afinal, tudo que tinha naquele celular dele, como de outras pessoas para poder cruzar as informações. Mas falando especificamente sobre esse caso, me chamou muita atenção, ainda na revelação feita por Aguirre Taranto, na primeira reportagem que ele fez, o fato de as trocas, a conversa, né, entre o pessoal que assessora a ex-primeira-dama e Mauro Cid, haver essa preocupação de que o comprovante de pagamento das despesas, o que aparentemente ela estava fazendo, se resguardando disso, não seria suficiente para dirimir as dúvidas. E, nesse ponto, Mauro Cid, quando argumenta isso para os assessores de Michele Bolsonaro, ele tem toda a razão, porque a questão não é o que foi pago exatamente, a questão é a origem dos recursos. E é isso que, bem, se o ex-presidente mostrar, conseguir comprovar, ficará esclarecido, me parece, mas que está justamente o ponto que a apuração tem que nos explicar. Afinal, esse dinheiro, ele vinha de um custeio próprio e aí a gente vai chegar à conclusão só que Bolsonaro fez aí um percurso altamente esquisito para custear essas despesas pessoais, né, pedindo para o ajudante de ordem dele sacar na boca do caixa e pagar, enfim, uma complicação enorme, mas, né, se for o dinheiro mesmo dele, ele tem direito de fazer a complicação que ele quiser. Ou se, de fato, como a Polícia Federal quer esclarecer, houve algum tipo de desvio de recursos públicos, que o problema estaria aí. Leandro. Dani, o Bolsonaro, quando ele esteve no Senado na semana passada, ele foi gravado pelo UOL, né? E ele foi perguntado ali o porquê dessas despesas pessoais da Michele Bolsonaro serem pagas pelo Mauro Cid. Aí ele disse o seguinte, que a Michele, né, a ex-primeira-dama, tem 4 calhamaços de notas fiscais de 2019, 2020, 2021 e 2022, e que as compras, essas compras aí que somaram, né, 28 mil reais, seriam palavras do ex-presidente da República. Absorvente, uma roupinha para filha, manicure e cabeleireiro. Bom, Dani, é isso, né? A que a Renata colocou. O ex-presidente da República tem direito de fazer com o dinheiro dele o que ele bem entender. Mas o que é muito estranho, para dizer o mínimo, essas mensagens que o Portal UOL também revelou hoje, mostrando de que o ajudante de ordens da presidência da República era o responsável para ver um saque de dinheiro para a ex-primeira-dama. De fato, essa história ela tem uma justificativa aí que o ex-presidente está apresentando, mas ela realmente, pelo menos indiciária, de como que a gestão anterior, né, tem diversos fatos da gestão anterior que apontam para o uso da máquina pública, da estrutura administrativa do Estado brasileiro para a gestão pessoal, para a gestão familiar, né? E isso, de fato, enfim, pode ser que lá na frente a PF não indicie ninguém por nada, mas que isso é, no mínimo, pouco republicano, isso é. Yuri? Olha, Daniel, acho que só para arrematar bem rapidinho para o Igor Peixoto ficar feliz, de novo, é mais um desses episódios que demonstra o quanto as coisas públicas têm que ser tratadas com um aspecto formal, justamente, inclusive como mecanismo de defesa para a pessoa que ocupa um cargo público e depois sai, para conseguir fazer a sua defesa. E aí, aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor se há ou não há irregularidade, mas o fato de ter sido feito de uma forma informal, ou pelo menos deixar... Confusão do público e do privado, que Exato. Foi uma marca, né, da gestão do Bolsonaro, tem esse preço. Exato, é isso. É o preço que se paga do ponto de vista político. Não estou nem falando do ponto de vista jurídico, se isso configura ou não configura uma irregularidade, mas do ponto de vista político, isso tem um preço que acaba sendo pago
pago por esse tipo de situação, por essa informalidade com que se lidou com coisas, com a falta de liturgia, com coisas que têm sim que ser tratadas como liturgia. Não basta não ter usado o cartão de crédito corporativo da presidência, porque ele existe para ser usado. A questão é usá-lo direito. Não usar não é melhor do que usar direito. Pelo contrário, pode causar problemas como esse. E é muito engraçado, né? Falar, o dele não foi usado, mas o da presidência, né? Quem que pagava 400 lanches na motociata, gente? Exato. Cartão corporativo. Dizer, sem entrar nesse mérito, mas é isso. É porque a argumentação deste caso específico da defesa de Bolsonaro tem sido essa, de que o cartão do presidente não foi utilizado. Mas isso não necessariamente é bom, não necessariamente é melhor do que usar de forma adequada, de forma prevista, de forma republicana, para usar um termo que muita gente esquece, mas nós vivemos numa república e as coisas públicas têm que ser feitas de forma republicana. Quase um pleonasmo que eu falei, mas tudo bem. Não, tá sempre certo.